cumprimentar a amada igreja nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu acho que eu nem preciso perguntar quantos estão alegres, porque o salmista nos afirma dizendo: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu acho que todos estão alegres por estar na casa do Senhor nesta noite. E eu quero compartilhar uma coisa com os irmãos, que enquanto eu estava assentado sobre o altar, eu senti um calor muito forte, e ligaram os ventiladores, e até agora eu estou com esse calor, pastor. Isso significa que o Espírito Santo já está em nosso meio nesta noite. A palavra dele nos afirma dizendo em Marcos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu lá estarei. Você crê que ele está em nosso meio nesta noite? Levante a tua mão para o céu, dá um grito de glória aí, dá comigo glória aí. Jesus quer escutar a tua adoração nesta noite. Jesus quer escutar a tua voz nesta noite. Através que dá lugar, porque enquanto você glorifica, ele está agindo ao teu favor. E em Isaías, conforme o jovem Filipe disse: operando Deus, quem impedirá? Enquanto você glorifica, ele está operando ao teu favor. E quem vai impedir o agir de Deus ao teu favor? Quem vai impedir o agir de Deus ao teu favor nesta noite? Aleluia, irmãos. Eu gostaria de agradecer. Não poderia deixar de agradecer pelo convite que foi feito. Pastor Osiel, irmã Marcela, irmã Silvia, toda a igreja que aqui está, cantor MF, que nos preparou a condução para estar aqui conosco, a minha mamãe Priscila, a Lomô, irmã Roseli, irmã Cida, a Bia, o Tauã, a Ana, enfim, a todos que estão aqui. Quem veio para ouvir a palavra de Deus? Mas antes, meus irmãos, de nós ouvirmos a palavra de Deus, assente-se por um minuto, prometo não demorar. Quero louvar ao Senhor com a igreja. E você que conhece esse louvor, pode louvar conosco, sabe por quê? Porque nesta noite você tem total liberdade de adorar a Ele. Você tem total liberdade de exaltar a Ele. Sabe por quê, irmãos? Eu costumo dizer que nós temos que entregar o nosso melhor, pastor Zé. Porque o nosso Deus, Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer por mim, por você, para que nós pudéssemos estar aqui. Ele entregou o seu melhor, o seu Filho, para que eu e você pudesse, assim como afirma a palavra, ter vida e vida com abundância. É por isso que eu e você está aqui. Então não deixe de adorar ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Para ele são todas as
sempre haver. Onde Ele por Ele, para Ele são todas as coisas. Onde Ele por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Aplauda o Senhor nessa noite. Meus irmãos, sem perda de tempo, nós vamos à leitura da palavra de Deus, que é o importante nessa noite. A palavra do Senhor é a principal revelação, a verdadeira revelação. E nós vamos à palavra do Senhor, que se encontra no tema desta festividade, a qual Deus colocou no coração dos irmãos, em Apocalipse, no capítulo de número 3, aleluia, e no verso de número 11. Apocalipse, no capítulo de número 3, glórias a Deus, e no verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor, glórias a Deus: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a sua coroa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a tua voz. Não somente os meus irmãos, mas eu também preciso ouvir a tua voz nesta noite. Nós somos dependentes de ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Não deixe, Senhor, ninguém sair da mesma forma que entrou. Não deixe nenhuma irmã, nenhum irmão sair da mesma maneira que eles entraram nesta casa de oração. Mas que todos venham sair cheios do teu Espírito Santo. Que todos venham sair cheios da tua graça para continuar caminhando em direção ao alvo que é o céu de glória. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Pode se assentar. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Irmãos, confesso que quando recebi o convite não poderia deixar de aceitar, mas eu já quero compartilhar com os irmãos que apenas estou começando. Pouco sei, mas o pouco que sei eu quero trazer aos irmãos nesta noite. E nós sabemos também que não sou eu quem vai falar, mas é o Senhor Deus, nós cremos nisso. E meus irmãos, quando me foi feito o convite para estar ministrando nesta noite, Eliezer, acho que minha mãe até recorda, foi numa quinta-feira. Eu terminei o programa de rádio 1 da tarde e eu por lá fiquei, irmãos. Quis me, vamos dizer assim, isolar para ouvir a voz do Senhor. Porque nós sabemos que a mensagem ela tem que primeiro falar com quem está ministrando. E meus irmãos, quando me peguei, eu estava orando, lendo a palavra, estudando a palavra do Senhor. E o culto de quinta-feira, irmã Marcela, que era realizado, que é realizado na nossa sede em Campinas, já tinha findado. E pastor Aparecido começou a me ligar: ô João, desce. Mas eu desci, meus irmãos, com a certeza de que a palavra do Senhor tinha falado primeiro ao meu coração. E enquanto eu meditava na palavra do Senhor Jesus, neste tema tão forte, que é esta passagem, este tema que foi colocado no coração dos irmãos,
Deus, Ele me levou por um caminho no qual nos ensinaria de alguma forma o que é que nós deveríamos guardar. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite todas, um pouco melhor dizendo, das 7 cartas que Paulo escreveu às igrejas localizadas na Ásia, para que nós chegue até o tema desta mensagem. E Paulo, melhor dizendo, João, no seu exílio, muitas pessoas pensaram que colocando João em um exílio, isolando João da sociedade, ele não pregaria mais, ele não falaria mais da palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que João cumpre, pastor, aquela carta que Paulo ele escreve a Timóteo. Segundo a Timóteo, a Bíblia Sagrada afirma dizendo que é para nós pregar em tempo e fora de tempo, meus irmãos. E eu vejo João cumprindo com este versículo. Ele estava assim, sofrendo, passando por um momento dificultoso, no qual ele estava vivendo um exílio, separado da sociedade. Mas ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele não deixou de pregar a palavra do Senhor. Ele não deixou, aliás, não se deixou abater com o momento que estava enfrentando. E eu já quero abrir um parêntese nessa mensagem para dizer: talvez você chegou aqui enfrentando um deserto, enfrentando uma dificuldade, enfrentando problemas no qual você não vê saída. Mas eu venho te dizer nessa noite: prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Continua anunciando e cumprindo o convite do Senhor, que é: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aleluia. E eu costumo dizer que pregar o Evangelho não é somente em palavras, mas é em atitudes. Pregar o Evangelho é você viver o Evangelho. Pregar o Evangelho é nós sermos diferenciados. A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, nós somos diferenciados. Nesta noite eu te convido, meu irmão, para continuar pregando o Evangelho genuíno, verdadeiro. Não mais que isso. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos afirma dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Continue pregando a verdade, vivendo pela verdade, aleluia, se encaixando na verdade que é a palavra do Senhor, para que o Senhor te exalte. E aí, meus irmãos, João é levado ao exílio, mas ele, sem ter como pregar, escreve cartas usadas pelo Senhor. Deixa Deus te usar. Deixa o Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus te usar para fazer as vontades dele. Eu vou ser sincero: por muitas das vezes viver as vontades de Deus é difícil, sim. No mundo tereis aflições. Se eu dissesse que não seria difícil, eu estaria indo contra a própria palavra. Mas sabe o que é mais importante em viver as vontades de Deus? É porque vai ser difícil, sim, mas Ele afirma pela palavra dele. Ele afirma pela palavra dele que as vontades dele são boas, perfeitas e agradáveis. Por mais que o processo venha me machucar, venha te machucar, continue pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque a palavra dele nos afirma dizendo: eis que cedo venho, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Continue pregando o Evangelho, continue fazendo a obra do Senhor. Glória. E aí, meus irmãos, a primeira carta que João ele vai escrever, aleluias, se encontra aí, os irmãos podem nos acompanhar, pode me acompanhar. Se encontra, aleluias,
disse, João ele começa escrevendo a primeira carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso. E aí o Senhor, usando a João, ele começa esta carta escrevendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Meus irmãos, o anjo da igreja nada mais é do que o pastor que dirige a igreja. E o que me chama a atenção é que este versículo, ele mostra para nós o amor de Cristo com a sua igreja. Porque quando, aleluia, usando a João, Deus escreve que ele tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quando Deus diz que ele tem em sua destra, aleluia, glórias a Deus, as 7 estrelas simbolizavam as 7 igrejas da Ásia. Deus, meus irmãos, ele tem na destra, em sua destra, a sua igreja. Aleluias. E meus irmãos, sabe, quando ele diz que ele anda no meio dos castiçais de ouro, castiçais de ouro nada mais simboliza do que o templo, a igreja. E quando ele diz que estes castiçais são de ouro, ele está mostrando a importância da sua igreja. Ele está mostrando o quão importante é a sua igreja. Glória a Deus. Quanta importância tem, meus irmãos, a nossa vida para o Senhor. Qual importância tem esta igreja para o Senhor? Ouso-me a dizer de que esta igreja é tão importante, porque diziam, meus irmãos, eu vou confessar para os irmãos, que a igreja evangélica pentecostal Chama Divina não passaria de um mês, de uma semana. Dizia o pastor que a igreja rapidamente fecharia as suas portas. E olha eu e você aqui nesta noite para adorar ao Senhor Deus. Olha eu e você aqui no tempo que o Senhor nos preparou para engrandecer o nome dele. Olha o grupo aqui completando mais uma festividade, ou então, melhor dizendo, a sua primeira festividade de muitas. Isso mostra o amor de Deus com as nossas vidas. Isso mostra o amor de Deus, ele é com o ministério da Chama Divina. Meus irmãos, aí João, através do Senhor, ele diz no verso de número 2: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Aleluia. Novamente eu abro um parênteses nesta mensagem para dizer que Deus é Deus que conhece o meu e o seu trabalhar. Deus é Deus que conhece o que eu e você temos feito pela sua obra. E nos dias de hoje, pastor, nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas apontarem umas para as outras e dizer: eu faço tanto, mas não me reconhecem. Eu ajudo tanto nessa obra, mas pouco me reconhecem. Aí eu quero, só para os irmãos entenderem, eu vou na casa do pastor Osiel. Se eu mudo algo de lugar, o Senhor vai perceber, não vai, meu pastor? Fique tranquilo, Deus está percebendo que você tem tentado mudar para ajudar a obra dele. Deus tem visto o que você está fazendo para, aliás, contribuir de alguma forma na obra dele. Ah, mas fulano não reconhece, ciclano não reconhece. Aí eu vou lá em Apocalipse para te dizer: eis que venho e sem demora. Aliás, eis que venho, aleluia, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Continua fazendo a obra, continue ajudando a obra, porque ele vai voltar.
trabalhar conforme a nossa obra. Deus não é ingrato. Ele reconhece o teu trabalhar. E aí Deus elogia a perseverança daquela igreja. Deus elogia, glórias a Deus, o trabalho daquela igreja. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer no verso de número 3: e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aleluia. Meus irmãos, sabe o que significa isso? É porque naquele tempo, irmã Marcela, a igreja de Éfeso era perseguida. Muitas pessoas perseguiam quem falava da palavra do Senhor. E hoje em dia nós temos visto pessoas nem dar importância para a palavra. Mas se a palavra fosse mesmo assim, conforme muitas pessoas pensam, sem importância, por que ela é proibida de pregar em alguns lugares? É aí que nós vemos a importância da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que a igreja de Éfeso era impedida por muitas das vezes de pregar o Evangelho. Era impedida por muitas das vezes de anunciar a palavra do Senhor Deus. Mas aí Deus reconhece que aquela igreja, aleluias, sofreu. Mas eles tiveram paciência. Eles não se cansaram de, mesmo que perseguidos, pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor. E aqui nós temos um grande exemplo de que vão sim se levantar contra a tua adoração. Isso é fato. Vão sim querer calar a voz dos adoradores, dos verdadeiros adoradores, conforme a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo. Mas não se deixa abalar, não. Não deixe entrar isso na sua mente. Não deixa isso abrigar no seu coração, não, pelo amor de Deus. Mas persevera. Continue perseverante, firmes e constante, conforme afirma a palavra. Glória. Sem deixar, aleluia, vamos dizer assim, o bastão cair. Eu digo isso, meus irmãos, porque para mim já chegaram diversas pessoas dizendo: ah não, João, mas você só está começando ainda, você tem pouca palavra. Ah, João, mas você grita muito quando você vai louvar, sua voz é meio feia. Já escutei, irmão. Mas eu falei, não é para te agradar. Não é para agradar o homem que nós estamos aqui adorando ao Senhor. Não é para alegria de homem algum, mas é para alegria do Todo-Poderoso. Você está aqui para fazer a vontade do Todo-Poderoso. E deixa eu ver quem está aqui e vai ser perseverante. E vai perseverar, mesmo que a minha tente de alguma forma te atacar. E vai dizer, não, firme, 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 firme e constante. Deixa eu ver. Quem vai continuar acreditando na promessa de que aquele que faz perseverar até o fim será salvo. Deixa eu ver. Levante a mão para adorar. Você não vai sair daqui da mesma forma, não. Você vai sair daqui motivado. Tem pessoas, já me revela o Espírito Santo, que você chegou aqui dizendo: fulano está tentando jogar palavras contrárias, fulano está tentando me parar, mas ninguém para os planos de Deus para a tua vida, porque Isaías, a palavra do Senhor afirma dizendo: operando eu, quem impedirá? Aleluia! Tem pessoas que chegaram aqui dizendo: eu vou retroagir, eu vou voltar, eu não aguento mais tanto levante, tanta palavra contrária. Pessoas podem te desamparar,
O homem pode te desamparar. Mas a palavra do Senhor nos afirma dizendo: eis que eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te desamparo. O homem pode sim desamparar você, mas Deus jamais vai te desamparar. Deus jamais vai te deixar sozinho. Mas onde você for, Ele estará contigo, porque a promessa dele: eu não te deixo, eu não te largo, eu não te desamparo. E aí, meus irmãos, de alguma forma Deus também orienta a igreja de Éfeso. Ele rejeita algumas coisas na igreja de Éfeso. Verso de número 4: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Está vendo como o primeiro amor é importante? Está vendo como é importante a cada dia mais nós buscarmos este primeiro amor? Aí tem pessoas que ficam naquela: o primeiro amor já passou, já foi essa época aí. Como que a primeira época passou? Como que a época passou? Sendo que a palavra do Senhor, ela mesma nos afirma dizendo: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. A palavra dele permanece. E ele está dizendo aqui: deixaste o primeiro amor, ou seja, desagrada ao Senhor nós deixarmos o primeiro amor. Este é o livro final da Bíblia, meus irmãos. E o Senhor ainda está chamando a atenção de Éfeso: deixaram o primeiro amor. E aí Deus vai e orienta aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente advirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sabe o que me impressiona, pastor Osiel? É que muitas coisas que Deus está usando a vida de João tem acontecido no nosso meio, tem acontecido na igreja nos dias de hoje. Mas Deus, Ele orienta, porque ainda tem jeito para você voltar ao primeiro amor. Deus orienta porque ainda tem tempo para você voltar para o primeiro amor. Deixa eu ver quem quer receber do primeiro amor nessa noite. Pode começar a glorificar, exaltar o nome dele, porque enquanto você glorifica, Ele abre as portas do céu e você recebe, vai recebendo a presença do Senhor na tua vida nesta noite. Que perdeu o primeiro amor que mata. A igreja ainda tem primeiro amor. É só despertar. Abre o coração nesta noite e deixa a glória te mover. Deixa a glória dominar a tua vida. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Quantos podem levantar a sua mão no céu e dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais a tua presença, eu quero mais a tua glória, eu quero mais a tua unção, eu quero mais. Primeiro amor ainda não morreu. É só você despertar. Aleluias. E aí você vê que impressionante, isso chega a um ponto de magoar a Deus, que ele diz assim: pois se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal. Deus está dizendo: se você não se arrepender, não voltar ao primeiro amor, a igreja de Éfeso será removida. Você está vendo quanto isso magoa o Senhor? Nós não estamos no primeiro amor. Mas o primeiro amor, meus irmãos, é para quem quer receber. Porque a palavra dele nos afirma dizendo: eis que estou à porta e bato. Olha, é de mim, de você deixar o Senhor entrar e nós sermos cheios da graça, sermos cheios do poder. Aí, meus irmãos, aí no verso
Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E eu anotei para que eu não esqueça, mas os nicolaítas, meus irmãos, aceitavam o pecado na igreja. Os nicolaítas iam completamente contra o que era pregado na igreja. Glória. Infelizmente, nos dias de hoje, eu vou ser sincero, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Tem se aceitado o nicolaíta dentro da casa do Senhor. Tem se aceitado doutrinas que não são da parte do Senhor. Infelizmente, as igrejas estão deixando os nicolaítas, aleluia, colocar, aleluia, as suas malícias dentro da igreja. Mas cabe a nós aceitar ou não. Cabe a nós fugir da aparência do mal, conforme a palavra de Deus nos afirma, dizendo ou não. E nesta noite eu vim pregar para pessoas que não aceitam o pecado na igreja, para pessoas que querem ser conforme o tema. O tema é a sexta carta. O tema é a sexta carta de João para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, nós não vamos ver o Senhor Deus contrariando uma das suas obras. Ou seja, eles não aceitavam os nicolaítas. Eles não aceitavam as obras do mal. Aleluia. Levante a mão no céu, você que não compactua com o pecado. Você que está guardando a volta do mestre. Você que não vai se sujar, não vai sujar as tuas vestes. Levanta a mão no céu, porque você é escolhido, você foi chamado, você foi separado para viver as vontades de Deus e não viver o que o mundo tem para te oferecer. Olha a cara basura. Nós somos a igreja que vai subir, vai encontrar, que acredita na promessa que foi feita, que ele vai voltar para arrebatar. Mas é qualquer um? Não. O povo zeloso de boas obras, conforme afirma a palavra. Quem é zeloso de boas obras? Deixa eu ver quem continua zelando pela obra de Deus. Deixa eu ver quem continua nas boas obras. Aí, pastor, depois de nós trazermos esta parte do que foi dito para a igreja de Éfeso, Deus termina esta carta, no versículo de número 7, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito já começou a dizer nesta noite. Deixa eu ver quem tem ouvido para ouvir. Deixa eu ver quem tem ouvido para ouvir. Nem todos querem aceitar, mas deixa eu ver quem tem ouvido para aceitar. Adão e Eva tinham direito a esta árvore, mas eles pecaram. E a Bíblia Sagrada afirma em Isaías: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Eles perderam o direito de comer da árvore da vida. Mas Deus, ele faz nova promessa. Quem tem ouvidos, ouça. Aleluia. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A árvore que Adão e Eva rejeitou, Deus está fazendo nova promessa. Ele está dizendo que quem tiver ouvidos vai passar a ter este privilégio novamente. Vai passar
ouvidos para não perder o direito de degustar da árvore da vida. E volto a dizer, só vai ter esse direito um povo zeloso de boas obras. Continue zelando pela obra do Senhor, sem deixar os nicolaítas adentrarem nesta casa. Zeloso, boas obras, e volto a dizer, Ele conhece as suas obras. Você não está fazendo para mim, para homens, você está fazendo para o Senhor. Pode ter a certeza de que Ele vai te recompensar. Glória! O seu trabalho não é em vão, não, viu? Ele vai lhe recompensar grandiosissimamente. E eu volto a dizer, apenas continue firme e constante, sem olhar para trás, sem pensar em retroagir. Sabe por quê? Eu quero sair um pouquinho aqui da mensagem, porque está muito forte isso dentro de mim. Pessoas estão dizendo, pessoas que estão aqui estão pensando em parar, mas você conhece Jesus? Glória a Deus. Ele se fez carne, habitou entre nós. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele se fez um pouco menor do que os anjos. Ou seja, nem os anjos foi chutado, nem os anjos foi cuspido, nem os anjos sofreu o que o nosso Cristo enfrentou, passou. Mas aí eu quero ler alguma parte da Bíblia que diz que ele pensou em retroagir. Eu quero ler na palavra do Senhor alguma parte que ele diz, vou voltar, não dá mais para mim não. Mas ele foi até o fim. E sabe por quê? Por mim, por você, por nós. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não pense em voltar não. Não pense em retroagir não. E se você pensar, lembre-se que Ele não desistiu de mim, de você. Ele não desistiu da minha e da tua vida. Vamos dar prosseguimento à palavra. Aí a segunda carta que João vai escrever é para a igreja de nome Esmirna. Glória a Deus. E aí ele começa esta carta escrevendo, e ao anjo da igreja, que eu já expliquei que é o pastor que estava à frente de cada uma das obras, escreve isto, escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. E novamente o Senhor dá importância sobre conhecer as obras da igreja de Esmirna. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu é rico. Parêntese, mas tu é rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Preste atenção. Quando Deus se refere à igreja de Esmirna, no verso de número 9, eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu é rico. A Bíblia Sagrada não nos relata, mas a cidade de Esmirna era uma cidade poderosa, era uma cidade em que corria por ali muito dinheiro. Só que para você ter participação nessas verbas, nesse dinheiro, para que você pudesse usufruir da sua moeda, eles não permitiam que você fosse servo do Senhor. Já pensou o que a igreja de Esmirna passou, meus irmãos? Eles não podiam participar vamos dizer assim, da compra e venda daquela cidade. E aí é por isso que Deus diz para Esmirna: eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu é rico. Sabe por quê? Faltava dinheiro,
faltava recursos, mas eles tinham a presença de Deus. Eles tinham a presença do Todo-Poderoso. E isso o dinheiro não compra. Isso o ouro não compra. Isso a prata não compra. O bronze não compra. E eu quero dizer para você nesta noite, talvez estão te isolando de algumas coisas. Talvez estão dizendo, você não serve para nada. Era isso que olhavam para a igreja de Irmine e chegavam a pensar. Servir a Deus, isso aí serve para quê aqui nessa cidade? Serve para nada, então vai ficar aí isolado, vai ficar sem compra, sem direito de compra, sem direito de venda. Talvez estão te afastando de algumas coisas, mas podem te afastar. O que você não pode afastar é do Senhor. Glória. Porque com Ele nós temos tudo. A Bíblia Sagrada vai dizer da história de Jó. Jó tinha tudo. A Bíblia Sagrada afirma que Jó era o homem mais continente, aleluia, ali de Uz, acostumado a viver, comer bem. Mas aí ele perde algumas coisas. E me chama a atenção a história de Jó, a vida de Jó, porque mesmo enfermo, mesmo doente, mesmo passando tudo que passou, perdeu o filho, a esposa de Jó olha para ele e disse: Jó, larga esse Deus, morre, Jó. Jó ele disse: nu eu vim e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque talvez você perdeu coisas, porque talvez te deixaram sim afastado de alguns planos, porque disseram que você não era, aleluia, o suficiente porque eles estavam planejando. Talvez te deixaram de fora, vou dizer assim, de algumas festas. Não sei por que Deus está mandando dizer isso aqui, mas talvez você foi excluído. Pode dizer, isso aí é crente, isso daí não se dá bem não, no nosso meio. Mas olha você aqui. Tu pode por muitas das vezes ser excluído por ser quem você é. Você pode ser ou escutar palavras contrárias por ser este amante da Bíblia Sagrada. Mas o importante é que você não perdeu a presença de Deus. O importante é que você continua caminhando com o Senhor lado a lado. O importante é que Ele continua com você. Deixa que fale, deixa que te exclua. O importante, eu vou dizer, é não se excluir da promessa. O importante é não se excluir do céu, do paraíso, do que Ele vai nos preparar. Vou preparar-vos lugar. O que importa é não se excluir deste lugar que Ele foi nos preparar. Deixa vir palavras contrárias contra a tua vida. Mas jamais desista do que Ele te chamou. Jamais desista do que Ele entregou nas tuas mãos. Ele confiou em você. Ele entregou esse compromisso nas tuas mãos. Ele confiou na tua vida. Ele te chamou para, como eu disse e volto a repetir, ser o sal da terra, a luz do mundo. Ele não te chamou para ser fracassado, perdedor. Mas a Bíblia Sagrada afirma dizendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Estão tentando te derrotar, estão tentando a sua queda, mas continue em Cristo, porque você não vai ser vencedor. Você vai ser mais do que vencedor. Você vai ser mais do que vencedora. Você vai ser mais, eu repito, do que vencedor em Cristo. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor nesta noite, porque Ele está em nosso meio.
sinagoga de Satanás. Eu até novamente marquei porque eu quero explicar tudo direitinho para a amada igreja. Eu quero explicar tudo certinho para que não fique nenhuma, vamos dizer assim, ponto de interrogação. Aí quando Deus diz, aleluia, glórias a Deus, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga, aleluia, de Satanás, aleluias, a Bíblia Sagrada não nos diz, mas eram falsos sacerdotes que aceitavam a doutrina de Balaão. Eram falsos sacerdotes, aleluias, que usavam a estratégia de Balaão para trazer o pecado para a igreja. Olha Deus novamente indo contra o pecado. Olha Deus novamente se aborrecendo com o pecado. E novamente nos dando o exemplo de que o pecado não entra na igreja, mas é a igreja que tem que mudar o pecado. Não podemos aceitar, meus irmãos. Nós temos que ser crentes fiéis de valores, de princípios que seguem a palavra do Senhor. E aí eu continuo para que nós não percamos tempo. Nada tema das coisas que há de parecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a noite, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que na cidade de Esmina até tentaram prender alguns que pregavam o Evangelho, até tentavam calar alguns que levavam a palavra do Senhor. Mas o que fica de exemplo para a igreja que realmente quer adorar ao Senhor, eu volto a dizer, é o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, pregar em tempo e fora de tempo. Você acha que aquela igreja se frustrou e falou, fomos presos, vamos ficar por aqui mesmo? Eles continuaram levando o Evangelho lá dentro do presídio. Eles continuaram pregando a palavra de salvação. Aceitar o chamado é pregar em tempo e fora de tempo. A igreja de Esmina foi separada, tinha um chamado, foi convocada para fazer missões. Missões significa, a palavra missões significa compromisso. Deus tinha um compromisso com a igreja de Esmina. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, Deus tem compromisso com você. Deus tem compromisso com a tua vida. Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. E eu vou dizer isso aqui para a igreja. Aleluia. Quem Deus dá compromisso, a quem Deus chama para fazer missão, não tem livre-arbítrio, porque Ele separa, Ele escolhe. E você já viu aquela palavra que diz, quando Ele exalta, ninguém abate. Ele te exaltou, Ele te levantou para cumprir o convite. Aí Deus continua, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida é para quem ganha o direito da vida eterna. É para quem vence este mundo de pecado. Ou seja, para ganhar coroa, Ele não disse, olha, vocês vão ganhar coroa, mas eu vou livrar vocês de passar por prisão. Ele não disse, olha, para ganhar coroa, eu vou te livrar disso aqui, para você não passar por isso aqui, vou te livrar disso aqui, para você continuar caminhando. Não, mas Ele diz abertamente para a igreja de Esmina que eles passariam por uma prisão, prenderiam algum dos seus, algum dos pregadores. Aí tem pessoas que chegaram aqui nesta noite que não estão entendendo o que está vivendo na sua vida, que não está vivendo o deserto, a prisão espiritual que está enfrentando. Mas quem não se lembra da história de Daniel? Deus poderia sim livrar Daniel de ir,
Mas Deus livrou Daniel na cova. Sabe para quê? Para que o nome dele fosse glorificado. Este deserto, isso que você está enfrentando, não é para te matar, não. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado na tua vida. É para que o nome do Senhor venha a ser exaltado na tua vida. A Bíblia Sagrada vai dizer que o rei Dário jejuou a noite inteira por Daniel. Aí quando ele vai, rapidamente, ao amanhecer, ver como Daniel estava. Daniel estava sem uma reunião. E o rei Dário coloca uma lei na qual teriam que adorar ao Deus de Daniel. Eu vou dizer, a prova que você está passando é para que você saia dela. As pessoas te olhem, vê, passando essa prova, saia dela e eles digam: como ele conseguiu? Como ele saiu? Como ele alcançou? Como ele chegou até a vitória? Aí você vai dizer: foi Deus. Foi Deus. E pode ter a certeza que se você continuar firme, buscando ao Senhor, vai passar por um deserto, mas através da sua vida você vai ganhar almas para o reino. Você vai ganhar almas para a igreja, porque através da sua vida Deus vai, aleluia, engrandecer. Ele vai, aleluia, exaltar o nome dele. E as pessoas vão dizer: eu quero servir este Deus que livrou ela desta prova. Eu quero servir este Deus que mesmo na prisão foi com eles na prisão, que mesmo na cisterna, como foi José, foi com ele na cisterna, que mesmo como foi Daniel na cova dos leões, mas saiu livre, saiu sem o arranhão. Eu quero conhecer este Deus. A sua vida vai ser testemunho. Eu profetizo isso para a vida de pessoas que estão aqui, que chegaram pensando que o deserto era para te matar. A tua vida, eu vou dizer, vai servir de testemunho para ganhar mais e mais almas para o reino dele. Oh, aleluia! Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus nessa noite. Abra a boca, não se cale não, porque esta igreja é pentecostal. Você pode exaltar o nome dele, você pode glorificar o nome dele nesta noite. Aí Deus continua através de João escrevendo, mas agora para a igreja de Pérgamo. Aí Deus começa assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Aleluia. Se nós lermos a palavra do Senhor, se não me falha a memória, em Hebreus, nós vemos que a espada aguda de 2 fios é nada mais, nada menos importante do que a palavra do Senhor. Ou melhor, mais penetrante, como nos afirma a palavra. A palavra do Senhor é mais penetrante, mais afiada do que espada alguma de 2 gumes. Ou seja, isso nada mais, nada menos significa que a palavra do Senhor. Aí no verso de número 13, Deus novamente frisa que Ele conhece as obras, aleluia, de Pérgamo. Quantas vezes Deus vai ter que te dizer que Ele conhece a tua obra? Quantas vezes Deus vai precisar dizer isso aqui para você? Que, aleluia, Ele conhece a tua obra e você não precisa ser reconhecido por fulano ou ciclano, mas que é Ele quem conhece as tuas obras. Nós vemos, meus irmãos, que aquelas igrejas, elas tinham um problema, imagino eu, de reconhecer que Deus, Ele conhecia as nossas obras, porque em todas, ou melhor dizendo, ou até algumas, nós vemos o Senhor destacar, frisar isso: eu conheço as tuas obras. E volto a dizer, quantas pessoas estão assim no nosso meio? Se esquecem do nosso Deus e estão fazendo para ciclano e para fulano. Ah, eu vou cantar hoje só porque fulano vai, mas se fulano não for, eu canto. Eu vou falar. Ah, eu vou abrir o culto hoje porque ciclano não vai, mas se ele não for, eu não abro o culto. Eu vou para a igreja hoje porque aquela pessoa vai estar lá no culto. Ou então, por muitas
das vezes nós escutamos as pessoas dizendo: eu não vou porque aquela pessoa está. Você vai deixar com que as pessoas façam com que você não faça a obra do Senhor? Pessoas estão te impedindo de fazer a obra de Deus. Ciclano, fulano está fazendo você fazer a obra de Deus para que cause um... Olha, meu Deus. Eu volto a dizer, é tudo para a honra e glória do Senhor. A palavra dele nos afirma dizendo que somente ao teu Deus prestarás culto. Nós estamos aqui não para olhar quem está do nosso lado esquerdo ou quem está do nosso lado direito, mas nós estamos aqui, creio eu, para sentir a presença do Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Todo-Poderoso, que, como eu já disse, as vontades dele são boas, perfeitas e agradáveis. Você não está aqui para agradar fulano, você não está aqui para agradar ciclano, mas você está aqui porque você confia na promessa e porque você veio nesta noite entregar a tua melhor adoração para Deus. Porque Ele, volto a dizer, entregou o seu Filho, aleluia, unigênito, aleluia, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, conforme afirma a palavra de Deus. Oh, glória! Aí Deus continua: eu conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas foi, é melhor dizer, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Quando nós vemos Deus dizendo, oh glória, e onde, que é onde está o trono de Satanás, é porque a Bíblia Sagrada vai dizer, se nós formos entrar no estudo aprofundado, ela diz que a cidade de Pérgamo era uma das cidades mais pagãs que tinha-se da Ásia. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles construíram um altar para, aleluia, um Deus que até eu marquei o nome aqui. Oh, glória a Deus. Aleluias. Glória, glória a Deus. Vai glorificando o nome do Senhor. Vai adorando o nome dele. Glórias a Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que eles construíram um templo para um Deus que era enorme, meus irmãos, era gigantesco, e por ter este Deus construído em sua cidade, muitos fiéis não eram 100% fiéis à palavra do Senhor, mas eles ficavam meio pela igreja, pelo mundo. Nós estamos tendo isso dentro das igrejas. Aí eu volto lá para o começo, quando eu disse que, aleluias, nós estamos aceitando no dia de hoje o pecado na igreja. Aí, de alguma forma, o pecado de entrar naquela igreja, tinha fiéis que ficavam meio assim, ó. E aí eu disse no começo que tudo quanto Deus escreve para as igrejas da Ásia, nós estamos vivendo no dia de hoje. E não é assim que nós estamos vendo fiéis crentes para lá e para cá, assim, ó. Ah, mas é só uma brincadinha, vai fazer mal não. É só uma rodinha de escarnecedor, só um dia só, vai fazer mal não. Aí eu te convido a ler a palavra do Senhor. Aí eu te convido a fazer o seu alicerce, não em roda de escarnecedor, não no meio de pessoas que não servem ao Senhor, mas eu te convido nesta noite, ou a partir de hoje, a fazer o teu alicerce na palavra.
a viver pela palavra, a andar conforme a palavra, a se santificar a cada dia mais através da palavra. Quantos fiéis têm ficado lá e cá? Porque eu vi no Facebook, porque eu vi ciclano falando, Beltrano falando, então tá certo. E a palavra, e a Bíblia Sagrada, que Deus disse para Jeremias: eu velo pela minha palavra, ou seja, eu cuido da minha palavra, eu velo para que a palavra se cumpra. Aí entra novamente o que eu disse no começo dessa mensagem: céus e terras passarão, mas as palavras do Senhor jamais vão de passar. Pode ser que essa geração passe, pode ser que muitas pessoas passem, mas a palavra permanece. E ela é fiel, ela é verdadeira, ela não nos deixa enganados. Então eu te convido nesta noite a cada dia mais renovar o seu intelecto, conforme nos afirma a própria palavra, e não viver do que Ciclano falou, do que Beltrano falou, mas viver da palavra que o Senhor nos preparou, para que nós não sejamos confundidos, para que nós não sejamos enganados. Temos que continuar. Aí Deus tem menos coisas para falar contra a igreja de Pérgamo, porque era assim: quem estava firme era firme, realmente, mas quem estava cambaleando, e aí eu volto a repetir, Deus quer povo zeloso de boas obras. Deus não quer você cambaleando, não, porque aí nós vemos Deus elogiando somente certa parte da igreja. Porém, aleluia, umas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, conforme eu disse, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem o sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Pouco tinha Deus para falar contra aquela igreja, mas o pouco que ele tinha para falar, por muitas das vezes nem era de todos que ali estavam. E meus irmãos, talvez Deus permitiu que eu pregasse isso aqui, não porque todos devem ouvir, porque tem alguém aqui em nosso meio que realmente segue a palavra do Senhor, quer viver por esta palavra. Espero que todos. Mas se Deus permitiu eu estar aqui ministrando essa mensagem no dia de hoje, se Deus permitiu esse tema no coração dos irmãos no dia de hoje, é porque infelizmente ainda se tem no dia de hoje pessoas se rendendo, pessoas se deixando levar, pessoas, aleluia, que ainda seguem a doutrina de Balaão. Aí quando Deus diz sobre os sacrifícios, a história diz que o lucro daquela cidade, ele era concentrado quase que sempre em uma roda em que se juntavam a maioria parte daquela cidade, e eles comiam comidas sacrificadas. Ou seja, quem não participasse dessa roda de escarnecedor, quem não participasse desse alimento que era oferecido a outros deuses, era quase que removido também do lucro da venda e da compra daquela cidade. E aí muitas pessoas se deixavam levar, diziam, como eu disse há instantes atrás: mas não tem nada não, eu vou participar porque eu estou precisando, eu estou dependendo. E aí eu vou dizer, você precisa de Deus, você precisa de Deus, sabe por quê? Porque Ele tem alimento para te dar. Talvez eles estavam de alguma forma se vendendo aos alimentos, que dá para se levar assim,
que nos dias de hoje nós vemos tanto falar que o nosso alimento é a palavra de Deus. Talvez tem pessoas que estão se deixando levar pela palavra, pelo que diz o mundo afora, comendo do que diz aí fora, se alimentando do que se diz aí fora. Mas para os que ainda estão aqui, que não se venderam, ou para ter alguém que está aqui e você tem feito isso, eu te convido a comer do maná, que é a palavra de Deus. Eu te convido a saciar a tua fome, não com as coisas que o mundo te oferece, mas com a palavra de Deus, com o maná que Deus, aleluia, nos deu. Aí, meus irmãos, glórias a Deus. Deus continua falando com a igreja de Pérgamo, dizendo: assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Novamente Deus mostrando que Ele aborrece o pecado, porque em instantes atrás acabei de explicar o que era a doutrina dos nicolaítas. Aceitavam o pecado na igreja. E aí Deus diz que tem pessoas que ainda estavam aceitando a doutrina de nicolaítas, que ainda estavam vivendo as doutrinas, falsas doutrinas, os falsos, aleluias, pregadores nicolaítas. E volto a dizer, porque se a palavra do Senhor está dizendo assim, nós não podemos aceitar a doutrina dos nicolaítas de Balaão na nossa igreja, na nossa vida. E continuo com a mensagem. Aí no verso de número 17, Deus diz novamente: quem tem ouvidos, o que significa isso? É que nem todos querem ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Nem todos querem abrir os ouvidos para a mensagem que está sendo pregada. Isso é fato. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aqueles que o recebem. Se nós irmos contra tudo isso, nós receberemos do Senhor uma coroa, melhor dizendo, uma pedra branca, e na qual pedra branca estará escrito o nosso novo nome, o nome pelo qual o Senhor te chamar na grande festividade, na grande volta do Senhor. Só que ninguém conhece, diz a palavra, senão aqueles que o recebem. Ou seja, quem recebeu e quem não recebeu, ficou sem entender. Deixa eu ver nesta noite quem quer receber. Deus vai te dar um novo nome. Ele vai te chamar no grande evento pelo seu novo nome. Mas só vai entender quem estiver indo contra as doutrinas de Balaão, indo contra as doutrinas, aleluias, dos nicolaítas. Sem perda de tempo, nós vamos à igreja de Tiatira. A Bíblia Sagrada nos afirma que Tiatira era uma igreja que estava dividida em dois grupos. Uma parte de pessoas fiéis e a outra que seria uma falsa profetisa chamada Jezabel. Por nome de Jezabel. Vamos falar. Que ainda está, infelizmente, habitando nosso meio. A vaidade ainda está habitando no nosso meio. Nós não estamos aqui para ficar bonito para homem, para mulher nenhuma, não. Volto a dizer, nós estamos aqui para deixar tudo bonito, tudo organizado para o Senhor. Glória a Deus. Aí Jezabel
queria ficar bonita para atrair o povo de Deus, para de alguma forma atacar a fé do povo de Deus. E infelizmente nos dias de hoje, eu vou falar porque Deus está mandando. Irmãs, eu vou citar, com short aqui, ó, com a saia aqui, ó, bem colada. Isso é para, vou dizer, isso é para agradar ao Senhor? Isso é para agradar ao Senhor? É para deixar bonito para o Senhor? Isso é para chamar a atenção, tirar a fé dos que estão aqui na igreja? Tentar de alguma forma abalar a fé dos que estão na igreja? Glória a Deus, aleluia. E não só nas irmãs, mas nós vemos irmãos também seguindo a doutrina de Jezabel no dia de hoje. Isso não se pode. A igreja não pode aceitar isso, meus irmãos. A igreja não pode aceitar isso. Não pode seguir isso. Nós temos que seguir conforme manda a palavra, conforme manda os Escritos. E aí, Deus continua escrevendo, aleluias, e ele diz para a igreja de Tiatira: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Isso significa, meus irmãos, glórias a Deus, aleluia. Os olhos como fogo significam o juízo divino, e os pés semelhantes ao de latão reluzente, a força e o poder do Senhor. Glória a Deus. O Senhor quer de alguma forma mostrar a sua força e o seu poder. Aleluia. Quão poderoso, quão forte é o nosso Deus. Se nós lermos a igreja de Gênesis e Apocalipse, nós não vamos ver sequer nosso Deus perdendo uma batalha. E ele de alguma forma quer passar isso para a igreja de Tiatira. É como se fosse uma carta de visitas. Ele está se apresentando. Ele quer passar o seu poder, a sua força para a igreja de Tiatira. E aí, novamente o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. A Bíblia Sagrada não nos mostra, mas se nós formos ver pela história, no contexto, a igreja de Tiatira tinha aberto diversos hospitais para atender aquele povo. Tinha aberto diversos orfanatos para receber aquelas crianças que estavam abandonadas. E aí é por isso que o Senhor faz menção em dizer que a igreja de Tiatira tinha suas obras mais grandes do que as primeiras, maiores do que as primeiras. E ele elogia isso. Ou seja, nós temos que continuar fazendo. Nós temos que continuar fazendo com que as nossas obras cresçam diante do Senhor, para o Senhor. Porque o Senhor, Ele se alegrou, Ele nos mostra que Ele se alegrou da igreja de Tiatira. E isso é importante. É importante o Senhor se alegrar da minha e da tua vida, porque a palavra dele nos afirma dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, glória a Deus. Então, de alguma forma, se Ele se alegra da nossa vida, Ele vai abrir as comportas do céu, e se por muitas das vezes nós se sentimos fracos, Ele vai, aleluia, derramar uma chuva fortificadora sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Mas aí o Senhor vai repudiar, no verso de número 20, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, novamente, mulher que se dizia profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Mas como nós já lemos, eu já expliquei um pouco sobre o que é Jezabel e sobre o que ela senta nos dias da igreja,
nos dias de hoje. Então nós vamos continuando. Aí, glórias a Deus. No verso de número 23, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda, aleluias. Não, melhor dizendo, 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ele virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quando Deus diz numa cama, Deus está dizendo de uma enfermidade espiritual, vamos dizer assim. E ele repudia, conforme está escrito, glórias a Deus, os que adulteram, e diz que virá grande tribulação, ou seja, Deus de alguma forma permitirá que a igreja dos que seguem essas doutrinas, infelizmente, venha sofrer uma enfermidade espiritual. E se nós pararmos para olhar as igrejas no dia de hoje, muitas igrejas têm sofrido de enfermidade espiritual. Muitas pessoas têm sofrido de enfermidade espiritual. O que é enfermidade espiritual? Não conseguir mais buscar o Senhor, não conseguir mais pregar sobre o Senhor, não conseguir mais praticar as primeiras obras, as boas obras. Porque estão deixando o pecado entrar, estão abrindo brechas para a doutrina de Jezabel entrar de alguma forma. Glória a Deus, aleluia. Ali no verso de número 23, Deus continua dizendo: e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Verso de número 25: mas o que tens, entendendo até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Quem for fiel continuar firme, ele continuará revestindo a vida, a nossa vida, de poder e autoridade, de poder dos altos céus. Quem continuar perseverando, buscando ao Senhor, e não deixando essas doutrinas entrarem em suas vidas, continuarão recebendo poder, continuarão recebendo a graça do Senhor. E aí, meus irmãos, eu quero rapidamente ir para o verso de número 27. Com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, não são todos que querem ouvir a verdadeira palavra. Glória a Deus, aleluia. Mas quem tem ouvidos, ouça, volta a dizer. E nós vamos à igreja de Sardes, mas prometo não demorar, e ser rápido, breve. A igreja de Sardes representa os cristãos que de alguma forma envelhecem a sua fé. Mas a igreja de Sardes representa aqueles que não buscam se renovar na presença do Senhor e acabam ficando pelo caminho, infelizmente. E aí está a importância de nós fazermos como Paulo orientou a igreja de Éfeso, para nós nos revestir de toda a armadura. A armadura é oração, é palavra, é jejum. É verdade, Deus, aleluia. E para que nós não venhamos envelhecer na fé, porque o envelhecimento da fé é ruim, porque a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. É importante nós nos renovarmos a nossa fé a cada dia. E aí, para dar uma pulada, para não demorar, no final Deus vai e diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas novamente. E o que Ele está dizendo para nós nessa noite é tudo que eu já disse
E para fechar a igreja de Sardes, é para nós não envelhecer na fé, nos santificar a cada dia mais, renovar a nossa fé a cada dia mais, buscar a cada dia mais a face, a presença do Senhor. E aí nós chegamos ao tema desta festividade, que é a sexta carta de João para a igreja de Filadélfia. E aí ele começa, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isso. Escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Glórias a Deus. Aleluias. Quando o Senhor, meus irmãos, aleluias, ele diz isso para a igreja de Éfeso, quando o Senhor diz isso, aleluia, para a igreja de Éfeso, ele está de alguma forma, glórias a Deus, mostrando novamente o teu poder. Mas eu quero dar uma pulada para o tema realmente, para nós explicar porque o tempo não espera. E o tema é: guarda o que tu tens para que ninguém tome a sua coroa. Aí chegamos a esse tema e você deve estar se perguntando: mas o que guardar? Aí eu vou te dizer o que guardar. Vamos abrir, vamos comigo. Em 1 Apocalipse, no verso de número 3, João ele começa a escrever nesta carta dizendo assim: glória a Deus, ou melhor, nosso Deus diz através de João: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. O tempo está próximo. Bem-aventurados é os que ouviram e estiveram com seus ouvidos abertos para escutar o que Deus disse para as nossas vidas nesta noite, para escutar de alguma forma o que nós não devemos aceitar na igreja. Aí cumpre o versículo em que o salmista nos afirma dizendo: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Nós temos que guardar estas palavras para que nós não venhamos pecar com o Senhor. Porque eu faço uma pergunta: quem peca entra no céu de glória? Quem peca está firmado na promessa de que ele vai voltar? Pode estar, mas de alguma forma está perdido. Bem-aventurados os que guardam e os que leem, porque o dia está próximo. Aí a segunda coisa que eu digo para a igreja é para que guarde, aleluias, a fé. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, no verso de número 7, combati o bom combate, terminei a carreira, a corrida, guardei a fé, e agora está me reservado a coroa da justiça. Glória a Deus. Guarda a fé. Não deixe que as coisas que aqui foram anunciadas roubem a tua fé. Não deixe que Jezabel roube a sua fé. Não deixe, aleluias, que nenhuma das doutrinas pagãs roube a tua fé. Aleluia. Porque como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, melhor dizendo, 2 Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 7, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, e agora está me reservado a coroa da justiça. Continua guardando a fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, afim da palavra. Aí só para finalizar essa mensagem, porque o tempo já se esgotou, eu volto a dizer o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo de número 15 e no verso de número 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o
vosso trabalho não é em vão no Senhor. Continue trabalhando, continue avançando, continue marchando, não aceitando o pecado na igreja. E aí eu volto a dizer: eis que cedo vem, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O que você tem para apresentar para o Senhor de obra? Aí muitos vão olhar e vão dizer: Senhor, eu fui firme, eu fui constante. Galardão. Eu não deixei, eu perseverei. De alguma forma, não compactuei para que o pecado entrasse na igreja. Esse sim vai ser o povo que o Senhor escolheu, que Ele diz que é zeloso de boas obras. Continue sendo zeloso de boas obras. Continue zelando pela casa do Senhor. Continue servindo, fazendo as boas obras, porque o seu trabalho não é em vão. E assim eu encerro esta mensagem. E só para ter um ponto final, deixar marcado na mente de todos que aqui estão: quem tem ouvidos, ouça não. Continue ouvindo o que Ele diz, o que Ele nos mostra a cada dia. Próximo está o dia. E aí, só para concretizar a mensagem, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo: de 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. As loucas, quando o noivo voltou, estavam sem nada em suas mãos. De alguma forma tentaram pedir emprestado para de última hora entrar no céu. Mas as virgens prudentes se guardaram, aleluia, azeite na lamparina. Elas sim, aleluia, subiram com o noivo. Guarde azeite, guarde a palavra, guarde a fé. E não volte para trás, não recue, mas continue avançando. Continue em direção ao alvo, que é o céu de glória. Agradecer novamente o pastor Osiel e a irmã Marcela, a irmã Silvia, todo o grupo, parabenizar este grupo. Glória a Deus, aleluia. E dizer que o chamado de Deus na vida de vocês é grande, mas cumpra com compromisso. Talvez novos, assim como eu, pastor, para entender o tamanho do chamado de Deus, mas de alguma forma tem temor, tem desejos de louvar, de fazer a obra dele. Isso é importante. Nunca perca o desejo de fazer a obra do Senhor. Nunca perca o desejo de vir até a casa dele buscar ele. Deus abençoe grandemente. Eu volto a palavra com o pastor Zé. Palmas para ele.